Olá, eu sou o professor Herbert e hoje a gente vai falar da Operação Condor. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Existem muitos estudos acadêmicos, muitos documentários que descrevem a Operação Condor como a influência dos Estados Unidos nas ditaduras implantadas na América do Sul. Então estamos falando da Guerra Fria, final da Segunda Guerra Mundial, onde a superpotência dos aliados, que eram Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, eles venceram a Segunda Guerra Mundial da Alemanha nazista, do Japão, da Itália. E aí houve uma disputa de poder entre as duas potências maiores, que eram Estados Unidos e União Soviética. Essa disputa de poder, ela se deu muito no campo ideológico, porque enquanto os Estados Unidos pregava a iniciativa de livre mercado, livre concorrência, o laissez-faire, o capitalismo, a União Soviética defendia o socialismo, o comunismo. Isso afetou toda a economia, principalmente dos países terceiro-mundistas. Então, por exemplo, os países aqui da América do Sul, eles tinham que fazer suas relações internacionais e isso passava por essa guerra ideológica. Como os países já tinham desenvolvido tecnologia nuclear, os Estados Unidos já tinham atacado o Japão com bomba nuclear. 6 de agosto de 1945. 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram, muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável, a posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Os efeitos radioativos eram desconhecidos até então. Espalharam-se por uma área onde viviam mais de 340 mil pessoas. Como os homens estavam fora na guerra, Hiroshima era uma cidade de mulheres e crianças, as grandes vítimas. Então a disputa não poderia ser mais uma disputa armamentícia, não podia ser uma disputa bélica, porque isso iria causar talvez até o fim da humanidade. Então a disputa ficou assim, nesse campo da tecnologia, do domínio dos outros países, do domínio ideológico. E nesse contexto, o Brasil também recém-saído de uma ditadura, né, que a gente teve a ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo, de 30 até 45, depois tiveram as eleições democráticas, o próprio Getúlio Vargas voltou à presidência democraticamente pelo voto. Depois ele se suicidou com os problemas que ele teve com o Carlos Lacerda. E nesse pouco tempo de democracia, o Jânio Quadros, que tinha sido eleito democraticamente, ele renunciou e o vice dele, que era o João Goulart, assumiu. E o João Goulart, ele tinha essa relação com a esquerda, com os movimentos trabalhistas, ele era como se fosse um pupilo do Getúlio Vargas. Ele tinha também relações com o Brizola, que representava a esquerda aqui no país. Então essa guerra ideológica estava muito grande aqui no Brasil, né? Porque o Brasil tinha gente com medo de que o Brasil virasse comunista, de que o Brasil ficasse do lado da União Soviética ao invés do lado capitalista. E nesse contexto, os militares tomaram o poder, deram o que é chamado golpe, e com essa desculpa, né, com a desculpa de estar lutando contra o comunismo.
Então existem muitas teorias que dizem que os Estados Unidos interferiu diretamente nisso, porque ele queria ter esse domínio ideológico sobre os países da América do Sul, e muitas ditaduras na mesma época acabaram acontecendo aqui, né, no Chile, na Argentina e no Brasil. Então a teoria mais fácil de achar é essa, que os Estados Unidos que influenciou na ditadura militar que a gente teve aqui no Brasil. Porém, no livro do Paulo Francis, que era um jornalista muito importante de política, inclusive ele foi preso, né, na ditadura militar quando teve o AI-5 em 68, ele foi preso de 68 para 69. E ele escrevia muito sobre política. E o ciclo dele de amizade era todo com esse pessoal. Então ele conhecia os generais, ele conhecia o embaixador dos Estados Unidos, ele conhecia o embaixador da União Soviética. Ele tinha muita influência nesse meio político. E ele descreveu de uma forma diferente do que tem, do que é mais fácil você achar, né, quando você procura sobre esse tema. Porque primeiro, ele mesmo no livro dele, ele descreve que a maioria das pessoas que estudavam isso, os acadêmicos, os jornalistas, então vamos supor nos anos 80, anos 90, quando começaram a surgir bastante trabalho sobre esse tema, as pessoas que estavam estudando isso eram crianças na época do golpe militar. Então acaba que a história ficava um pouco maquiada por lendas, né? Ou também por muito... o estudo acadêmico era muito de documento, então a pessoa vai lá ler aquele documento como se fosse uma verdade. E às vezes o jurídico, né, a parte jurídica da história não coincide com aquela parte real da história. Às vezes só quem viveu, quem viu o que aconteceu ali, que pode descrever corretamente. Uma crítica que ele faz, né, historiadores acadêmicos em geral acreditam muito em documentos. Alguns, sem dúvida, são dignos de crédito e podem retratar realidades, mas um conhecimento da vida prática fora das salas de aula e dos documentos oficiais, acorrentados a notas de rodapé, mostra que os acontecimentos nem sempre são refletidos na forma que ganharam em letra de forma. Aí ele dá o exemplo, né? Militares elaboram o que chamam de planos de contingência. Por exemplo, devemos ter dezenas de planos de invasão da Argentina, nossa rival maior da América do Sul, e a Argentina deve reciprocar. Ou seja, ele está dizendo que deve existir vários planos lá com os generais de como invadir a Argentina. Isso é um exercício que eles fazem. Se isso cai na mão de um jornalista, de um acadêmico, pode gerar uma polêmica, né? O Brasil está querendo invadir a Argentina, quando não é nada disso, quando todos os países têm esse tipo de plano, têm esse tipo de documento. O que ele está querendo dizer é isso, que nem sempre o documento condiz com a realidade. Então, por exemplo, se a gente for estudar a Idade Média, se a gente for ver pelos documentos, pelos papéis jurídicos da época, vai ficar claro que um senhor feudal tinha muito mais poder sobre o povo, sobre a população, do que um governo atual, um governo democrático. Porém, quando a gente vai ver a realidade, um governo atual, ele tem muito mais instrumentos para controlar a vida dos cidadãos do que era antigamente, ou até o papel da igreja na Idade Média. Quando a gente vai ver pelos documentos, parece que eles tinham domínio total sobre as pessoas. Só que antigamente eles não tinham tecnologia, por exemplo. Hoje eu estou aqui falando no celular, pode ter uma escuta no meu celular, pode ter alguém ouvindo tudo que eu estou falando, controlando os meus dados. Tá tendo até aquela polêmica agora do Face App, né, que é um aplicativo russo, que as pessoas colocam a foto lá e aí a foto mostra como você seria com o sexo oposto. Então, por exemplo, como que eu seria mulher ou como uma mulher seria com o rosto de homem.
Então, parece que esse é um aplicativo não muito seguro. Então, as pessoas instalam no celular sem ler direitinho tudo, né, as instruções, e acabam fornecendo esses dados, deixando aberto esses dados para uma empresa russa que a pessoa nem sabe o que é, está tendo acesso a todos os seus dados. Isso é só um exemplo, né? Mas hoje a nossa vida é muito controlada. Um Estado tem um equipamento muito sofisticado para controlar a nossa vida, muito mais do que era na Idade Média. O rei da França, por exemplo, Luís XIV, quando ele foi fazer o exército dele, que ele teve uma guerra com a Holanda, 1670 e pouco, ele teve que ir de casa em casa dos camponeses, recrutar todo o exército, que não era obrigatório. E o exército maior que ele conseguiu na época, que era o maior da época, o mais poderoso, teve em média 150 mil soldados. Só depois da Revolução Francesa que o serviço militar se tornou obrigatório. E até hoje a gente tem o serviço militar obrigatório. Então pensa, pra gente hoje parece que é normal, né? Parece, você com 18 anos você vai lá e se alista. Só que esse é um controle que o Estado tem sobre milhões de pessoas. Então, enquanto lá o rei, que tinha o maior exército da época, para juntar 150 mil pessoas, teve que fazer uma expedição, hoje, naturalmente, o governo já pode mover milhões de pessoas da maneira que ele quer. A gente acha que às vezes a Constituição fala, todo poder emana do povo, mas daí a gente esquece que o governo, as grandes empresas, elas têm uma grande influência naquilo que a gente pensa. Elas já têm um poder comercial, elas têm um poder de opinião pública muito forte. E o Paulo Francis, nesse livro, ele descreve um pouco diferente. Ele diz, pela experiência que ele teve, pelos contatos que ele teve, ele diz que não houve interferência dos Estados Unidos na ditadura, em especial do Brasil. E aí tem um capítulo do livro que é exatamente sobre isso, né? Sobre essa parte da influência externa na ditadura do Brasil. E eu editei uma parte da entrevista dele em 94, que é o mesmo ano do lançamento do livro. Ele foi na Cultura, no Roda Viva, e eu editei, eu vou deixar aí para vocês a parte que ele explica tudo. Com as palavras dele vai ser melhor do que eu explicando. Segundo o que se conversou até agora aqui, essa história foi feita pelos atores. Um falhou, outro não. E essa versão toda acadêmica de que a conspiração nasceu nos Estados Unidos, que a CIA, os documentos que comprovaram os navios americanos que estavam aí, e que a Sorbonne tinha um plano maquiavélico para dominar. Eu perguntei, eu fiz esse negócio de repórter. Eu perguntei, todo mundo me negou. Claro, perguntei ao Cyrus Vance, que era o supervisor do Pentágono, é um homem honrado, um homem respeitado. Perguntei ao Thomas Seaman, que era o secretário de Estado, e perguntei ao Walters. Aliás, o Walters é o mais debochado de todos, porque eu perguntei, eu fui entrevistar o Walters para a TV Globo sobre o negócio do Gaddafi, quando ele era embaixador da ONU. Mas sequestrei ele, agarrei ele à força. Entramos nas coisas de televisão que a gente tem que fazer de vez em quando. Entramos numa sala e ele fala português perfeito, é uma coisa impressionante. E ele disse, mas peraí, antes de você me entrevistar sobre o Gaddafi, você fica dizendo que eu tive alguma coisa que ver com o golpe militar. Eu não tive absolutamente nada que ver. Ele era da agência de defesa, é uma agência do serviço secreto do Pentágono. Ele não me disse isso, mas eu sei. Ele veio como observador. Entende? Os Estados Unidos não teve absolutamente nada que ver com o golpe de... Eu vou dizer mais a você, os Estados Unidos não teve nada que ver com a derrubada do Allende. Mas você disse além de ter dado um dinheirinho para financiar a greve dos caminhões. Foi um movimento nativo, é infantil você achar que o exército brasileiro, com aqueles trombas, DNI, aquela gente toda, vai ser teleguiado. Até uma ofensa a nós brasileiros, essa ideia, essa hipótese, entende?
O que houve, o que eu digo no livro foi o seguinte, é um palpite, puramente um palpite, que o Walters porque o Lincoln Gordon não cheirava bem ao presidente Lyndon Johnson, porque foi nomeado pelo Kennedy, e é um tonto, né? Porque a preocupação do Lincoln Gordon era eu escrevi isso hoje no Estado de São Paulo, a preocupação do Lincoln Gordon é que o Darcy Ribeiro tinha mentido para ele. Se o Darcy Ribeiro fosse George Washington, que é obrigado a dizer a verdade em todas as ocasiões e tal. Todo mundo mente em política, né? Quer dizer, enfim, eu acho que o Walters e o Thomas Seaman, que era o secretário para assuntos interamericanos, e é um conservador, quando ele foi nomeado, ele foi xingado pelo Robert Kennedy, chegaram e levaram o Lyndon Johnson. Olha, tem uns generais que querem virar a mesa lá no Brasil. Aí o Lyndon Johnson, que estava preocupado com o Vietnã, única e exclusivamente, mas o que vocês acham? Deve ter ouvido aquela conversa e tal. Ele, não, acho que é a melhor maneira, porque esse João Goulart não é de nada, é uma confusão danada. Agora, ele está bom, pode virar a mesa, mas desde que mantenha a democracia. Isso é uma política americana. Não tá, havia, pelo menos, essa política de fachada, tanto assim que ele reconheceu logo o Ranieri Mazzilli, você lembra, não? Lembro. No dia exato, ele reconheceu, ainda bem que foi mantido, quer dizer, ele deu a força que ele podia dar, ele deu. Agora, vocês falam nos Estados Unidos, essa coisa. Os Estados Unidos tentou evitar o golpe na Argentina, não conseguiu. Não, eu não falo, eu só estou perguntando. Não, mas eu estou me dizendo essa coisa. Eu cito vários exemplos aqui. Aqui essa é uma tese acadêmica, né? Sei. Kennedy tentou evitar vários golpes, não conseguiu. Olha aqui, o Brasil já é um paizinho razoavelmente crescidinho e grande. Eu conheci esses generais do Exército Brasileiro, eu conheci quase todos eles. Não são pessoas de ouvir recado, não, entende? Eles têm opiniões. Quer dizer, você pode dizer que as opiniões deles são até erradas, são homens que raciocinam por uma bitola. Isso é outro assunto. Mas agora, eles não são pessoas de você chegar e... Está aí Floriano Peixoto. Os ingleses vêm, eu vou receber, como é que você vai dizer? A bala. Isso é. Mas você acha uma que tradição. o Geisel quis fazer abertura, de extensão, e foi premeditado tudo isso, ou o poder foi arrebatado das mãos dos militares? Absolutamente. Eu acho que nunca eles quiseram fazer ditadura. Nunca. Tanto que eles estabeleceram um rodízio. Onde é que já se viu ditador em rodízio? Só no Brasil. Quando é ditador é como o Pinochet, que fica 200 anos, entende? O ditador é um só, Stroessner, Fidel Castro. Mas eles justamente para evitar a perpetuação do Estado. Agora, aí é o momento. Qual é o momento apropriado para abrir? Entende? Essa que era a questão. Aí cada um tem a sua agenda particular. O Geisel devia ser, a meu ver, também é pura especulação. O Hélio Gaspar está escrevendo um livro sobre isso. Ele deve saber muito mais, porque ele tem documentos, ele tem arquivos do Golbery, ele tem uma coisa que os acadêmicos adoram, ele tem toda a coisa. Mas também, no fundo, é uma versão do Golbery dos acontecimentos. Rui Castro, pois não. Mas eu acho que o Geisel, uma vez feito aqueles pilares nacionalistas que ele criou, no Creabras, ele achou que já era o momento de abrir. Aí ele começou a botar para fora os mais violentos, né? O Edinardo, o Burnier, o Márcio Melo Souza. Frota. Você leu o relatório do Frota, o que ele construiu de quadra de basquete. Mas eu fascinado, lendo, o cara tinha 20 páginas sobre quadra de basquete. O general adora construir quadra de basquete. É uma coisa... Rui Castro, pois não.